Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os indicadores ácidos e bases. Para dar início, no nosso cotidiano existem algumas substâncias que são ácidas e básicas, porém nós não podemos provar todos os ácidos e bases que existem no nosso cotidiano. Isso porque algumas delas são extremamente corrosivas e outras, apesar de não corroerem, são extremamente tóxicas. Mas como a gente consegue saber de forma segura se essas substâncias elas vão apresentar caráter ácido ou básico? Bem, existem várias formas que a gente pode saber como isso vai acontecer, mas a forma mais simples é utilizando materiais que, quando entram em contato com uma substância, mudam a sua cor, de acordo com o valor de pH da amostra estudada. Mas o que é pH? pH, também conhecido como potencial hidrogeniônico, é uma escala onde você vai ter níveis ácidos, básicos e neutros através da concentração de íons de hidrogênio, conhecidos também como H+. Quanto maior for o pH, menor vai ser a nossa concentração de íons de hidrogênio e, consequentemente, maior vai ser o grau de alcalinidade da nossa substância. Quanto menor a gente tiver o valor do pH, maior vai ser a concentração dos íons de hidrogênio e, consequentemente, maior a acidez na nossa substância. Essas substâncias, que elas vão mudar de cor quando reagem com outros tipos de substância, de acordo com o valor do pH, elas vão ser chamadas de indicadores ácidos e bases. E um exemplo disso é o repolho roxo. Hoje eu vim explicar para vocês, de uma forma divertida, como a gente descobrir se essas substâncias que estão aqui em cima da mesa vão ser ácidas, básicas ou neutras. Como nosso indicador ácido-base, nós vamos utilizar essa solução arroxeada. Como eu consegui obter essa solução? Foi através das folhas do repolho roxo picadas junto com água que foram aquecidas por alguns minutos para eu conseguir ter essa coloração. Quando eu consegui obter essa coloração, eu deixei essa solução esfriando um pouco para que eu conseguisse utilizar ela na nossa experiência. Aqui eu tenho 6 amostras diferentes de alguns ingredientes que nós utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo o álcool, o limão, ele está dissolvido com um pouquinho de água. Aqui eu tenho água, bicarbonato de sódio, também dissolvido com um pouquinho de água, vinagre e sabão em pó, também dissolvido com um pouquinho de água. Agora eu vou pegar essa nossa solução arroxeada e vou colocar um pouquinho dela em cada amostra que nós temos aqui, para que a gente consiga perceber o que vai acontecer com essas amostras, se a coloração delas vai mudar, como é que vai ficar a coloração, de acordo com o seu valor de pH. Então vamos começar. Primeiro eu vou colocar um pouquinho dessa nossa solução no sabão. Depois que eu misturei o nosso indicador, ácido base, que é o repolho roxo, nas nossas amostras, a gente pode perceber que elas mudaram de coloração. Por que isso aconteceu? O repolho roxo ele é rico em antocianinas, e as antocianinas são uma substância que elas vão sofrer mudança de coloração através do meio de pH com que elas vão reagir. Então, com isso, quando o repolho roxo e essas antocianinas reagem com meios ácidos, a gente vai ter uma coloração avermelhada, como por exemplo o vinagre e o limão, sendo então ácidos. Quando o nosso repolho reage com meios básicos, a gente vai ter uma coloração esverdeada, como por exemplo o sabão em pó e o bicarbonato, sendo então básicos, sendo nossas bases. E quando o nosso indicador vai reagir em meios neutros, a gente vai ter uma coloração roxa, como por exemplo a água e o álcool. Aqui, as nossas cores não vão ter muita diferença entre uma e outra, mas o vinagre ele vai ser mais ácido do que o limão, sendo então na nossa escala de pH a amostra mais ácida, a água e o álcool. Se a gente parar para analisar, a água ela é a nossa amostra mais neutra presente na nossa escala, então é a parte neutra da nossa escala. E aqui, com relação à base, nós temos o sabão em pó e o bicarbonato.
Aqui a gente consegue perceber que o sabão em pó está com uma coloração mais esverdeada do que o bicarbonato, sendo assim mais básico. Então, essa é a nossa solução mais básica dentro da nossa escala. E foi essa a experiência sobre indicadores ácidos e bases e um pouquinho também sobre a escala de pH. Espero que tenham gostado. Tchau!